acho que o caminho é desinternar os menores não perigosos, dando um acompanhamento mais adequado. Muito bem. Podemos fazer, então, duas leituras em relação a isso. Quem pensa pela razão e quem pensa pela emoção, não é? Se você for pela emoção dos crimes que são registrados, esses são a favor da maioridade. Aqueles que chegam num grau de razão já mudam de opinião. Foi o que aconteceu com o senhor, pelo que eu entendi aqui. No momento da emoção ali é uma coisa, depois é outra. Mas daí entra a questão que o doutor Ari falou e que eu quero saber da sua opinião, Ariel. Hoje, se um menor, por exemplo, for apreendido, porque aqui no Paraná, por orientação do Ministério Público, viu, doutor, nós estamos utilizando esse termo, apreendido mesmo. Se bem que isso deveria ser utilizado, na minha opinião, em mercadorias apreendidas. Mas já que é orientação, vamos seguir o que nos orientam os promotores. Mas assim, um menor que for apreendido conduzindo o veículo do pai, por exemplo, né? Ele faz isso 1, 2, 3 vezes a ponto de ele ter que cumprir uma pena alternativa, vamos supor. Ele vai cumprir uma pena alternativa, muitas vezes, com outro menor, isso falando de coisas simples, que praticou crimes muito piores. E que também está lá cumprindo pena alternativa. Essa mistura toda, essa falta de organização, talvez não é um dos motivos pela reincidência, doutor? Exatamente. Essa é uma questão fundamental que você está tocando, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 90, prevê essa separação rigorosa conforme a idade, gravidade do ato infracional cometido e o tamanho físico. Infelizmente, isso não é a regra. Infelizmente, o que ocorre é a mistura, a promiscuidade dentro desse sistema. Como o doutor Ari colocou, a necessidade de aplicação maior também das medidas socioeducativas em meio aberto, tanto a liberdade assistida como a prestação de serviço à comunidade. Nesse caso que você colocou, a prestação de serviço à comunidade seria bastante adequada para esse jovem que pega irregularmente, ilegalmente o carro do pai. Seria uma forma de educá-lo, colocar para ele prestar serviços em escolas, em postos de saúde, ajudando de alguma forma a sociedade. Então, tanto o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que foi formulado pelo Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, como essa lei de execução das medidas socioeducativas, a prioridade é o aumento da aplicação das medidas socioeducativas em meio aberto e também a necessidade dos municípios aplicarem essas medidas juntamente em parceria com os governos estaduais e com os governos federais. Ari, aonde entra o poder público nisso? Nós não podemos deixar de fora nossos representantes políticos que têm hoje o poder da caneta na mão de decidir um investimento na área de educação, na área social e que assim não fazem e que acabam fazendo com que famílias se dilacerem, com que essas crianças que não têm uma educação em tempo integral, por exemplo, fiquem nas ruas à vontade. Aonde entra a falha do poder público, na sua opinião? Olha, na minha opinião, a falha do poder público começa na praticamente inexistência de programas de controle de natalidade. Eu acho que é o ponto inicial onde surge o problema. Nós temos famílias aí com 10, 15 filhos, que é uma coisa completamente impensável. Nenhuma família tem condições de educar seus filhos com decência, por melhor que seja a família, com um número de filhos tão grande. Então eu acho que o primeiro ponto é controle de natalidade, políticas de paternidade responsável, controle de natalidade. Políticas de educação com professores abalizados para avaliar os menores. Assim, citando um exemplo, no caso do Champinha, que assassinou a minha filha, a professora primária dele já dizia que ele tinha sinais de distúrbio na primeira infância. E nada foi feito, porque o professor não tem condições de detectar o problema e mesmo que tivesse, não tem para onde encaminhar. Então, assim, o Estado tem que ter uma estrutura mais adequada. É óbvio que o que eu estou falando é num mundo perfeito. Mas a gente tinha que ter uma estrutura mais adequada para poder lidar com os menores problemáticos. Muito bem. E daí eu deixo a seguinte pergunta agora para o doutor Ariel aqui. Ora, se nós dependemos dessas ações do poder público, que a gente sabe que vão demorar, porque são investimentos a longo prazo, você fazer um investimento hoje na área social e educação, na área educacional. A população precisa de uma resposta imediata, Ariel. Ver os jovens matando, a indignação do pai que perde a filha. E daí a população começa a se voltar a favor da redução da maioridade penal para que a pessoa, então, já que é criminoso mesmo, que fique preso. O que falar para a população que espera ansiosa uma medida a curto prazo?
A questão principal é que nós sabemos que meramente essas medidas repressivas não vão resolver. Todos nós gostaríamos que isso fosse resolvido imediatamente, mas infelizmente não é o que vai acontecer. Nós precisamos de medidas realmente que são a médio e longo prazo, que efetivamente terão um impacto na sociedade. Meramente colocar no sistema prisional, nós veremos que vai ser o contrário, vai ser aumentada a violência na sociedade. O que foi falado aqui pelo Dr. Ari é extremamente pertinente. Por exemplo, a escola pública hoje está numa situação de abandono, de descalabro extremamente pernicioso. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, prevê equipes multidisciplinares para atuar também nas escolas, exatamente para detectar casos como esse, ter assistentes sociais, ter psicólogos. Urgentemente, nós precisamos também que todas as regiões, os municípios, as comarcas tenham as delegacias especializadas da criança e do adolescente, que seriam também tanto para apurar crimes contra crianças e adolescentes, como para apurar também a prática de atos infracionais, além de um fortalecimento das varas da infância e juventude e dos conselhos tutelares. São medidas importantes a serem implementadas imediatamente. Nosso tempo já está esgotando, doutor Ari, para finalizar. Eu só queria colocar de que assim, é muito importante que a população entenda de que a lei não vai resolver o problema imediato. O que vai resolver o problema são políticas de longo prazo, são políticas de 30, 50 anos em educação. A legislação só vai atuar quando o problema já existe. O crime ocorreu, então aí a lei vai aparecer para atuar. Antes disso, resolver o problema significa políticas de saúde e educação. Evitar que o crime aconteça. Evitar que ele chegue lá. Senhores, prazer enorme recebê-los aqui no Primeira Hora. Muito obrigado por nos trazer um pouco do conhecimento de vocês nesse debate muito bom que nós tivemos aqui na manhã dessa quarta-feira. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. Ok. Agora são 7h51.